povo católico, faltam 98 dias e você está acompanhando essa contagem regressiva para a minha ordenação diaconal aqui na série Zerando o Laicato. E aí você já sabe, né? Se inscreve no canal, ativa o sininho, curte o vídeo, porque hoje a gente vai falar de discernimento vocacional. Eu terminei o vídeo de ontem falando justamente dessa transição, desse momento em que você toma a decisão de levar a sério a um determinado chamado, né? Aquela coisa, de alguma maneira eu vinha fugindo ou não considerando a possibilidade do diaconato. Mas de repente a coisa pareceu clara como, mano, isso agora é uma possibilidade que faz sentido. Quando isso acontece, o que você precisa fazer? Discernir. Foi assim que eu terminei o vídeo de ontem. E o que é um discernimento para o diaconato permanente? Ele não vai ser diferente do discernimento do matrimônio, por exemplo. Ele não vai ser diferente do discernimento de qualquer outra vocação. Você precisa, ao discernir, entender se aquele chamado faz sentido. Sabe, eu vejo muita gente falando, não, eu senti no meu coração, tenho certeza que Deus quer. Cara, assim, posso falar na boa, não tenho certeza de nada. Como é que eu posso ter certeza que Deus quer alguma coisa se ele não me falou assim claramente? Eu não tenho a graça de falar com Deus diretamente. Então eu preciso, de alguma maneira, olhando para a minha realidade, as apalpadelas, sabe? Como alguém que está numa sala escura, tentando entender o que Deus quer da minha vida através de sinais concretos. É claro que na minha cabeça existe sempre a tentação de pegar sinais que parecem sobrenaturais. E eventualmente podem até ser, né? Por exemplo, quando eu comecei a escola diaconal, justamente no dia de Nossa Senhora de Copacabana, minha padroeira, minha santa de devoção, né? Da paróquia que eu fui desde criança, onde eu me converti. Você fala, puxa, mas... E que acabou sendo, né? Também por outra coincidência, o dia em que a gente criou o site O Catequista. Nossa, é muita coincidência. E não era, né, um dia normal para começar a escola diaconal, que normalmente começa no primeiro semestre. Aquele ano começou no segundo. Eu podia olhar para isso e falar, pronto, tá discernido, isso aqui é o sinal claro, sobrenatural, de que Deus quer que eu seja diácono. Só que não é assim. Para tomar uma decisão tão séria, uma decisão que não pode ser revertida, porque uma vez que você se casa, você não pode mais separar, e até que a morte o separe. Uma vez também que você é ordenado, você também não pode mais se separar da igreja. É até que a morte o separe, a sua morte, no caso, o separe. Então, é uma decisão que precisa ser muito bem pensada, precisa ser muito mais bem discernida do que simplesmente acontecer um evento ali que eu acho que é sobrenatural, portanto, eu acho que Deus quer alguma coisa de mim. Você precisa levar isso bem mais a sério. Então é um discernimento que tem que passar por toda a vida, né? Porque é um estado de vida que vai mexer com tudo, né? Eu não sou diácono em casa ou na igreja, em casa eu sou marido, e no trabalho eu sou trabalhador, e sei lá, né? Com a minha mãe eu sou filho da minha mãe. Então, não, eu sou diácono onde quer que eu vá. Então a questão do ser diácono é tão grande quanto a do ser marido, quanto a do ser pai, né? É algo que vai ter a ver com toda a vida. Então é evidente que quando eu comecei esses primeiros passos no discernimento, eu me lembrei muito do meu discernimento para o matrimônio, né? Evidentemente, eu segui passos muito parecidos com o meu discernimento para o matrimônio. Quando eu e Vivi começamos a namorar, eu já contei essa história, eu era muito recém-convertido, então não sabia desse negócio de discernimento vocacional. A Viviane já era católica mais cascuda, já estava um tempão na igreja, e ela virou e falou, olha, a gente não vai namorar assim não, a gente precisa ser acompanhado. E
E aí eu fui acompanhado, nós fomos acompanhados por Dom Filippo Santoro, que hoje é bispo de Taranto, na Itália, de onde vem a tarantela, de Taranto, na Itália, mas ele era bispo auxiliar aqui do Rio de Janeiro na época. E aí também fomos acompanhados por Padre Paulo Romão, que hoje é bispo auxiliar do Rio de Janeiro, Dom Paulo Romão. E esse discernimento foi extremamente valioso para o nosso casamento. Assim, eu casei com absoluta certeza do que eu tinha que fazer por ter feito um discernimento muito certinho. Um discernimento que demorou 6 anos. Né? A gente se casou aos 6 anos de namoro. De certa forma, quase tão grande quanto o discernimento que eu faço agora, né? Que já dura 5 anos. E o grande ponto desse discernimento, e que eu queria dividir com vocês, é a liberdade. Liberdade. Por que eu estou falando isso? Porque muitas vezes a gente fica preso dentro, né, dessa seara de vou me casar, ou de vou ser diácono, ou de vou ser padre. A gente fica muito preso à questão do que eu quero, do que a minha mãe quer, o meu pai quer, o meu amigo quer, os meus filhos querem, minha esposa quer, sei lá, minha paróquia quer, minha comunidade quer. Então a gente olha em volta e fica pensando o que as pessoas querem de mim. E de alguma maneira isso interfere no discernimento daquilo que Deus quer de você. Então uma coisa que eu aprendi é que você precisa trilhar o caminho do discernimento vocacional, seja ele qual for. Aqui evidentemente eu estou falando do caminho que eu trilhei no discernimento do diaconato, mas também trilhei assim no discernimento vocacional para o matrimônio. Então se você está aí discernindo para o matrimônio, pense nisso também. Eu aprendi que a gente precisa trilhar ele com muita liberdade, ou seja, estando absolutamente disponível para aquilo que de fato a realidade aponte, né? Porque a realidade se impõe. A realidade, ao observar os sinais, eu vou entender, não, eu realmente devo seguir essa vocação ou não. Todos os sinais apontam para o fato de que eu não devo seguir. E eu preciso estar livre para fazer a vontade de Deus e aquilo que for melhor para mim e para a igreja, independente se o resultado desse discernimento é sim ou não. Se eu seguir os sinais, se eu olhar a realidade, se eu discernir de fato, se eu estiver livre e fizer aquilo que a realidade aponta, muito provavelmente eu estarei acertando a vontade de Deus. Porque eu estarei livre. Do contrário, você já está condicionado. O que é uma pessoa que não está livre no discernimento vocacional? É uma pessoa que diz que já sabe o resultado. Né? É uma pessoa que diz, não, eu sou feito para ser diácono permanente. Sempre fui. Com essa certeza de quem ouviu Deus, né? Viu Deus face a face, dizendo, você vai ser diácono. Ou você tem que se casar com fulano. Né? Então, assim, você não tem essa certeza. Então você precisa discernir com muita liberdade, estando muito livre para qualquer que seja o caminho a trilhar. Porque, de fato, essa vida, eu falo isso muitas vezes, né? Mas essa vida, ela é sobre pro céu. Ela é sobre pro céu e, de preferência, arrastar o máximo de gente que eu conseguir junto comigo. Eu vivo para isso. Né? Eu não sou, você é o catequista. Não, você também vive para isso. Todo mundo vive para isso. A vida é dada para que a gente consiga encontrar a Cristo, olhar para Ele e aprofundar esse encontro em cada um dos dias da nossa vida até o último, para que no último eu receba finalmente o abraço dele, né, no céu. Então essa vida aqui é sobre ir para o céu. É isso que a gente tem que fazer na nossa vida. E se eu puder levar todos que estão em volta. Então o primeiro passo do discernimento, do meu discernimento, aí eu falo mais testemunhalmente, né, do meu discernimento, foi pensar nisso. Legal a possibilidade do diaconato permanente. De repente é uma coisa que eu quero fazer. Em termos de função, né? São coisas que eu quero fazer. Mas será que faz sentido para mim a santidade? É um bom caminho para eu ir para o céu? Vai ajudar nesse esforço, né, de viver para Cristo, com Cristo no centro da minha vida e ganhar o céu? Vai ajudar
a testemunhar algo para minha família, para que eu ajude eles a irem para o céu também, minha esposa e meus filhos, né? Hoje, as minhas principais responsabilidades, vai ajudar meus pais a encontrarem também a salvação, vai ajudar o catequista, aí o site O Catequista, e os seus seguidores, principalmente, a fazerem o melhor caminho rumo ao céu. Você que está me vendo agora, de alguma maneira vai ser beneficiado com o fato de eu ser diácono permanente. Então, cara, tudo isso precisa ser colocado na balança. Vai ser bom para a igreja? Vai ser bom para o reino de Deus? A igreja não precisa do Alexandre. De jeito nenhum. O Alexandre sendo diácono, o Alexandre não sendo diácono, o Alexandre sendo leigo, o Alexandre não sendo leigo, o Alexandre não existindo, a igreja continua firme. O reino de Deus continua sendo construído. Deus continua salvando a cada pessoa que passa por essa terra, independente de mim. Mas, por algum motivo, isso é louco, né? Deus, que não precisa de ninguém, quer precisar da gente. Ele escolheu precisar da gente. Ele escolheu nos usar como ferramentas para alcançar os outros, para construir o seu reino aqui na terra e para levar as pessoas para o reino dos céus. Ele escolheu isso. Ele decidiu que seria assim. É por isso que é um grande privilégio se casar, né? É um privilégio imenso construir uma igreja doméstica. Cristo não precisa de mim para criar a vida. Cristo não precisa de mim para criar uma igreja doméstica. Cristo não precisa de mim para nada. Eu não sou ninguém para Cristo precisar. Mas ele quis que fosse assim. Ele quis que fosse através de mim, da minha união com Viviane, né, que surgisse uma família. E quis que essa família junta se ajudasse para a caminhada rumo ao céu. Claro, com muito mais responsabilidade para mim e para a Viviane, que estamos no papel de pai e mãe. E também é assim no diaconato, né? Aqueles que se ordenam padres, diáconos ou chegam a bispos são pessoas das quais Cristo quis se utilizar para levar as pessoas para o céu e construir o reino dele. Olha o tamanho desse privilégio. Olha o tamanho dessa escolha. Olha o tamanho desse serviço. O diaconato, ele precisa ser para mim, precisa me ajudar a caminhada rumo ao céu, mas precisa ajudar a igreja, precisa ajudar a minha família, precisa ajudar a todos aqueles que de alguma maneira me têm como uma referência em qualquer nível. Porque se for para causar escândalo e atrapalhar a minha caminhada para o céu, a caminhada para o céu da minha família ou de qualquer outra pessoa, eu não quero. Eu não quero. E tem que ser assim. Tem que ser assim o discernimento para o casamento, o discernimento para o sacerdócio, o discernimento para o diaconato, o discernimento para qualquer coisa que você faça. Vai atrapalhar a minha caminhada rumo ao céu? Vai atrapalhar a caminhada de quem está à minha volta? Se vai, não faz. Se for possível, não faz. Só que para falar isso, para chegar a essa conclusão, você precisa estar livre. Você precisa estar de coração aberto, de peito aberto, para olhar os sinais da realidade e perceber, e discernir, e examinar cada ponto desse, né? E ao longo desses 5 anos, eu fui examinando, puxa, será que o diaconato permanente vai ser bom para minha família? É claro que vai me tomar tempo, vai me tomar mais tempo, mas eu consigo entregar esse tempo para a igreja? De novo, a igreja não precisa de mim. Mas a minha entrada no clero pode ser bom para a igreja? Dentro do meu ponto de vista, claro, e do ponto de vista do meu diretor espiritual, que é sempre bom ter um diretor espiritual nessa caminhada. Então, dentro desses pontos de vista, você precisa discernir. É bom para a igreja? Porque se não é bom para a igreja, também não é bom para você. Mas se for bom para a igreja, puxa, que maravilha. Vai ser bom para mim? Vai me ajudar na caminhada rumo ao céu? Será que esse tempo vai fazer falta para minha família ao ponto dos meus filhos, sei lá, se revoltarem contra a igreja? Isso é uma coisa que eu tive que me perguntar. Se eu não me perguntasse sobre isso nesses 5 anos, eu seria desonesto. Eu não faria um bom discernimento. Então você precisa alinhavar essas coisas. O ser diácono vai me prejudicar na vida profissional? Puxa, Alexandre, você está botando a carreira no meio do diaconato? Não, mas ela não é mais importante. Mas ela é parte da minha vida. E é dela
que vem o sustento da minha família. Essa sim, extremamente importante. Então, o diaconato, ele não pode ser algo antagônico a toda a minha vida. Ao contrário, ele tem que abraçar toda a minha vida e fazer com que toda a minha vida se direcione melhor para o céu. Então, esse é o discernimento que precisa ser feito. E você só consegue pensar assim se você tiver liberdade. Se você parar de pensar no que os outros acham, no que os outros querem, no que as pessoas vão pensar, para pensar no céu, para pensar no reino de Deus, para pensar nas pessoas que te cercam, para pensar naquilo que interessa. Esta vida é sobre ir para o céu. Então, nesse ponto, meu primeiro discernimento para o diaconato passou por isso. Passou pelo entendimento livre, de novo, livre, de que eu estava preparado para um sim ou para um não, mas que eu precisava buscar as respostas para todas essas pontas da minha vida. Eu precisava buscar as respostas para entender se de fato eu seria uma boa ferramenta para o reino de Deus, para aqueles que estão à minha volta e para a minha própria santidade. Porque é sobre isso o diaconato permanente. O diaconato não é uma pessoa enfeitando o altar, uma pessoa com roupa bonita, uma pessoa andando de clérigo. Não. O diaconato é um serviço para a igreja de Cristo, assim como a santidade. Eu sempre falo, a santidade não é um prêmio para quem morre bonzinho. A santidade é um serviço urgente para a igreja de Cristo. Então o diaconato precisa ajudar nisso. Esse é um discernimento importante. Mas é importante fazer isso com liberdade. É importante fazer isso de peito aberto, até o último segundo. Eu estou fazendo esse programa aqui, eu estou fazendo esse vídeo aqui, de peito aberto, eu estou contando para você as coisas. Eu me propus a isso. Para quê? Para te ajudar nisso. Para te ajudar nesse discernimento. Às vezes você já está nessa caminhada e de alguma maneira, escutando alguém que te dá testemunho, você aprofunda nela. Ou você ainda não está nessa caminhada, mas pode decidir entrar. Quem sabe? Ou você não está e pode decidir, realmente não é para mim. Ou você pode conhecer alguém e falar, eu já falei isso tudo lá no primeiro programa. É por isso que eu quero expor essas coisas para você. Meu primeiro discernimento foi isso. Mas sempre com muita liberdade. Sabendo o que eu queria fazer. Porque eu vou contar em um outro programa como eu cheguei até o meu casamento com muita liberdade. Na véspera do meu casamento aconteceu uma coisa muito bacana que eu jamais imaginava. E essa coisa muito bacana me deixou absolutamente livre para dizer sim. Quando você diz sim com liberdade, cara, muda tudo. Porque você tem absoluta certeza de que você está no caminho certo. Então não esquece disso. Discerne e discerne com liberdade. Não? Então, hoje eu queria falar sobre isso para vocês. Então, povo católico, eu espero vocês. Tomara que vocês estejam gostando dessa série. A gente ainda tem muita coisa pela frente. Esse é só o programa 98 ainda. Amanhã a gente tem o programa 97. Vão faltar 97 dias para a minha ordenação diaconal. E eu espero você lá. Fiquem todos com Deus.